a gente constrói. E aí a gente escreve uma nova história, né? Ensina esses pequenos a escrever uma nova história. Sim, que show. Legal. Quem não tem crença de escassez, né? Me diga, são poucos, eu acho, que não tem, né? Todo mundo Menina, tem, uns mais, outros menos, né? Todo mundo tem. É. sabe aquela que o pai da gente, não sei vocês, né? Mas eu cresci escutando isso. Ai, vocês acham que eu sou dono do Banco do Brasil? Cara, essa daí parece que era mais assim, sabe, né? Aí eu falo, até aí antes de começar a estudar isso, eu parava assim, me pegava falando isso pro meu filho. Aí quando eu comecei a ter consciência, que é isso que você falou, né? Quando eu comecei a ter consciência disso, eu parei de falar essas coisas, porque é tão inconsciente que a gente fala que você acaba vivendo, né? Exatamente isso. Aí eu comecei a parar de fazer essas coisas, comecei a prestar mais atenção para evitar, mas mesmo assim, acho que tem coisa que fica um pouco no inconsciente, né? Sim. E a gente tem os reforços externos, né? Então é muito importante a gente estar atenta à nossa comunicação interna e às conexões que a gente faz, ao que a gente alimenta a nossa mente. Porque a gente mora num país de mentalidade escassa. Então não tem como fugir. A gente limpa a crença, tromba com alguém que tem crença. A gente limpa a crença, vai no supermercado, na fila, tem alguém desesperado porque o tomate subiu. Mas não vou dar spoiler, faltam 3 minutos, tá? Então tá bom, não, beleza, então. Então eu vou ficar aqui. Próximo slide. Eu vou ficar aqui off, então. Prazer em te conhecer. Depois, qual que é o teu Instagram, Ana? Eu vou anotar aqui. Aí eu já vou seguir. Tá, pega lá uma caneta. Ana. Com 2 N. Tá. Flávia. Tudo junto? É. Avelino. Com H ou sem? Sem. Ana Flávia Avelino. Vou escrever aqui no chat. Pra você conferir. Enquanto não começa, vou fazer um comentário aqui também, que eu identifico, assim, na minha família, né, digamos. Eu não me lembro muito de frases, sabe? Para mim é mais comportamentos, assim, sabe? Por exemplo, ai, tudo tem que dividir porque, né? Tipo, por exemplo, ela comprou uma bandeja de iogurte. Vamos dividir porque aquela bandeja tem que durar mais tempo, sabe? Então, eu não me lembro de meu pai e minha mãe falando frase, não tem dinheiro, eu não me lembro, eu acho que se eles falavam, eu não me lembro. Mas era mais, assim, a questão comportamental, assim, de se sentir no ar, assim, aquela coisa assim, sabe? Vai acabar, sabe? Tem pouco, entendeu? E acaba que, às vezes, não precisa estar explícito, não temos dinheiro, mas só de economizar o iogurte já fica subentendido que vai faltar. Que vai faltar, exatamente. Exatamente. E era muito aquela coisa assim de tipo, ai, não precisa ter muito, é só o suficiente para a gente viver bem, sabe? Meu Deus, isso é uma crença da igreja, né? Pelo amor de Deus. A igreja é boa nisso. Meu Senhor, olha, eu acho que por isso que eu mudei tanto assim, eu acredito em Deus, mas mudei esse lance da religião por causa dessas coisas assim, né? É que assim, uma coisa eu ouvi uma coisa ontem, ontem não, né? Algum tempo atrás, que faz muito sentido, né? Como assim, eles querem implantar realmente na nossa cabeça essa questão de que a pobreza está ligada, né, a Deus e tudo mais, né? Por exemplo, aquela música lá, né, no Natal, lá, do Jesus, lá, pobrezinho nasceu... Gente, Jesus, ele já nasceu rico, com presentes nos pés deles, os 3 Reis Magos lá, tipo, sei lá, as coisas lá, que agora não me lembro, os presentes, tipo, tudo valiosíssimo, entendeu? Então, quando ele era pobrezinho, entendeu? Só que querem que a gente tenha nessa coisa, essa mentalidade pobre, né? Então, eles fazem questão, na verdade, né? De os patriarcados que falam, sei lá o quê, de realmente imputar isso na nossa cabeça, né?
Exato. E a gente cresce com essa sensação, né? De que para você servir a Deus, você tem que ser pobre, né? Você não pode ter nada. Você tem que realmente, né, vender tudo que você tem, enfim. É. Um entendimento completamente errado, né, do que Como, é a realidade. exatamente. E como fica isso incutido na cabeça, né? É, eu vejo assim, ó, meu marido, eu fico estudando esses negócios de crença, de aquilo que eu estava te falando ainda agora, lei da atração, não sei o quê, né? Aí eu vejo assim, não sei, né? Eu leio muito, sigo várias pessoas, aí meu marido tem uma mania assim que ele. Eu vejo que isso veio da casa dele, né? Sabe aquela história que não podia deixar chinelo virado, que a mãe morria, que falavam isso? Eu nunca tive isso, e nunca tive problema de pôr a bolsa no chão, né? Muita gente fala, bolsa no chão não traz dinheiro. E se ele veio pôr a minha bolsa no chão, ele vai correndo lá. Eu falo para ele, cara, isso é crença, trabalha em você. Aí o chinelo, se ele vê um chinelo, ele pá, pega com o pé assim, desvira. Se ele não consegue desvirar, ele vai lá e abaixa para desvirar o chinelo. Eu falo, cara, eu olho aquilo, eu falo, isso daí é crença, eu falo para ele. Eu nem falo o que que é, né? Porque o meu menino não entende muito, né? Daí eu falo assim para ele, isso é crença, você precisa trabalhar isso na tua cabeça, né? E assim, ó, quanto tempo faz? Desde o começo da pandemia, que aí eu estava em casa, comecei a trabalhar esse lance da crença, e aí eu comecei a ver, né, que quanta coisa, gente, quanta coisa tem que os outros incutiram na cabeça da gente e aquilo ali fica, né, no subconsciente e principalmente essa do dinheiro, da riqueza, porque como você estava falando, né, Kelly, Deus está aí, ele é abundante, o mundo tem para todo mundo e as pessoas precisam se conscientizar disso, mas só que assim, não conseguem se conscientizar, né? E uma coisa que eu reparei é que as pessoas, quando vão ficando mais velhas, tipo meu pai, minha mãe, assim, parece que eles vão ficando com mais crença limitante, né? Eu chego na casa do meu pai lá, tá tudo apagado. Gente, cortaram a luz, eu já chego chocando, né? Cortaram a luz. Não, para que ficar com a luz acesa? Eles estão lá com uma luzinha acesa, assim, sabe? Eu falo, gente, vocês estão no escuro. Tudo bem, assistir televisão, assim, tá, mas é um negócio, assim, que eu falo, fora do normal. Aqui no litoral, quando faz calor, é muito quente, então a gente tem ar-condicionado. E assim, ó, quando a gente morava em Curitiba, ar-condicionado era um luxo, né? Aqui não, aqui é uma necessidade, porque, guria, quando faz calor, você não tem noção? Se for um apartamento que bate sol, assim, é muito quente, a gente não aguenta, assim, né? Aí o meu pai, tem ar-condicionado? Eu falo, liga o ar-condicionado. Não. Ai, vai gastar um monte de luz, porque agora é bandeira vermelha, bandeira não sei das quantas. Eu falo, misericórdia, vai ficar passando aí calor, ficam passando mal. Aí, vão lá, ligam o ar-condicionado um pouco. Aí, daqui a pouco desliga, eu olho assim, eu falo, parece que fica pior quando vai ficando mais velho, né, Kelly? O que será que acontece? Porque a gente tem acesso à informação, eles não, né? Já desatualiza e tal, e aquilo vai grudando cada vez mais, né? Enfim. Então, gente, acho que a gente pode começar a aula, né? Porque já são 7 horas, já chegou a Tassi também, tudo bem, Tassi? E aí, como a gente vai gravar, né, para a gente não perder conteúdo e não se atrasar Tá. também, eu acho que a gente pode ir Meu Deus. começando, né, Ana? E aí, tudo chegando, Podemos, depois se meninas. perder o começo, assiste o começo para a gente, né, não, para a gente honrar as meninas que já chegaram aqui no horário, tudo certo, né? Então, hoje a Ana Flávia, ela não é de Curitiba, gente, nossa convidada especial, ela faz parte do clube, mas ela é mentora de mulheres. E ela é de Minas, né, Ana? Sou de Já BH, faz. já deu para notar que eu não falo guria, né? Aham. Ela já faz esse trabalho há algum tempo com mulheres, já mentora, né, várias mulheres, faz imersões, enfim. Então, ela tem muito conhecimento para compartilhar com a gente aqui, né? E hoje ela vai falar sobre esse tema, escassez, que realmente é um tema que, né, a gente sabe que o brasileiro tem uma mente escassa, né? Algumas pessoas menos, outras mais, mas ele está presente na maioria das pessoas, né? Enfim, acho que não é nem só brasileiro, né? Eu acho que é o mundo inteiro como se... De ser humano. Ser humano, né? Que se fosse assim, todo mundo seria abundante, e a gente sabe que não é assim. Claro que algumas culturas mais, outras menos. O Brasil é um país bem escasso por conta, né, do histórico que a gente tem, né, de guerra e tudo mais. Enfim, então, né, aproveitem aí a Ana, ela vai passar bastante informação para vocês.
e espero que seja muito edificante para todas nós, tá bom? Um beijo, Eu eu vou também. desligar agora aqui no meu microfone. Boa noite, rainhas maravilhosas. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Sou de BH. Meu Instagram é @Ana com 2N, Flávia Avelino. Eu falo muito sobre mentalidade. Eu sou mentora de mulheres desde 2018. Na época não falava mentoria assim, com essa ênfase que a gente fala hoje, né? Minha primeira formação foi em coaching e fiz para me entender, fiz para liderar equipes, que eu era gerente comercial de um banco de câmbio, e aí eu sempre fui apaixonada pelo ser humano, sempre gostei de desenvolver pessoas, de entender o ser humano. Fiz formações em constelações familiares, Theta Healing. Então, hoje eu desenvolvi um método que unifica a parte de terapias com o coaching. Então, eu vou trazer para vocês um conteúdo com base naquilo que eu vivenciei e com base naquilo que eu aplico nas minhas alunas. E por que nós escolhemos esse tema, né? Crenças de escassez. Porque muitas vezes a gente ouve o conteúdo, a gente acessa o conhecimento, a gente sabe o que tem que ser feito, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas por que a gente não chega? Se todo mundo gosta de viajar, de andar de carro, de comer bem, por que será, né? Que às vezes a pessoa tem até a qualificação, tem a formação, tem o conhecimento, mas não acessa. Crenças. A crença de escassez, ela vem do medo primário da falta, de não existir recursos para todo mundo, que é o medo primário de morrer de fome. Esse medo, ele vem lá da nossa parte bicho do nosso cérebro, do cérebro reptiliano. Então, nós, seres humanos, já temos a escassez por definição, digamos assim. E aí, se a gente for puxar lá na nossa história, às vezes a gente teve um começo de vida onde os nossos pais também passaram dificuldade. Às vezes a gente chegou num momento em que a família não estava esperando um neném, em que a família estava passando por uma perda financeira. E aí, tudo que os nossos pais vivenciaram, e aí tem estudos que comprovam que o nenenzinho, com 5 semanas de gestação, ele já é capaz de absorver as emoções da mãe dentro da barriga, mas ele não sabe separar o que é a emoção da mãe e o que é ele, já começa ali, ó, a reforçar as primeiras impressões do que é a escassez. O que é o medo da falta. E aí, quando a gente cresce, a gente vai para o mundo, né? Do 0 aos 7 anos, a gente é uma folha em branco, a gente fica observando como que os nossos pais lidam com o dinheiro, como que os responsáveis, professores, vovó, as pessoas que nos cercam, o que elas entendem que é ser próspero. A gente absorve a mentalidade das pessoas que são autoridade para a gente. Então, não lembro se foi Kelly ou André que falou, que escutou, eu não sou sócio do banco, foi isso? Eu. É. André contou, aqui a companhia de luz chama CEMIG. Então, quando a gente era pequeno na minha casa, né, e largava a luz acesa, meu pai falava assim, tá achando que eu sou dono da CEMIG? Apaga essa luz, Isso aí. sai da geladeira, sai daí de dentro da geladeira, pega o que você quer e fecha. É um desespero muito grande, porque eles vêm com essa programação lá da família deles de origem também. A gente mora num país em que as pessoas passaram por recessão. Um país onde teve inflação, recessão, militarismo. Teve gente que que veio de família, que veio de pós-guerra, que realmente passou por escassez. Então, todas essas memórias, elas ficam registradas no nosso inconsciente, às vezes até no nosso DNA. Então, quando a gente começa a buscar o conhecimento, a gente traz essa memória inconsciente para o consciente, e aí a gente começa a mudar o nosso destino. O Jung, ele tem uma frase que é sobre isso. O Jung, ele é como se fosse uma linha concorrente do Freud, né? De terapias, psicanálise e tudo mais. Ele fala que enquanto você não acessa o seu inconsciente, o inconsciente governa a sua vida e você vai achar que é o seu destino. Então, muitos de nós repetem um padrão
que nem faz sentido, mas por quê? Porque não buscou conhecimento, porque não trocou a ambiência. Não é só você acessar o conhecimento. Muitas pessoas sabem que esses comentários de não sou sócio do banco, não sou dono da CEMIG, são comentários de pessoa escassa. Mas será que são só esses os comportamentos de escassez? Vocês acham que aquela pessoa que quando entra no supermercado e acha tudo em promoção, mesmo que não esteja precisando do item, compra para estocar e às vezes nem vai consumir, é uma pessoa escassa ou próspera? Acho que é escasso. É escassa. Aquela pessoa que tem tanto de coisa e não usa, porque, pode ser que um dia eu vou usar. Ela está chamando a escassez do mesmo jeito. É muito importante a gente prestar atenção com quem a gente anda, os lugares que a gente frequenta e o nosso diálogo interno. Porque a gente tem que entender o seguinte, nossa personalidade ela foi formada de acordo com o que os nossos pais nos ofereceram, de acordo com o que a gente vivenciou, né, observou do comportamento deles, ou através daquilo que a gente viveu através de um forte impacto emocional. Então, uma pessoa que passou fome na infância tende a ter uma crença de escassez mais forte porque realmente faltou. Uma criança, nenenzinho, que não foi desmamada, né, da forma correta, não teve o processo do desmame. A mãe engravidou sem programação, precisou cortar o leite do peito, sem fazer um acompanhamento com aquele neném. Ele tem um registro de que algo faltou para ele. Uma mãe que voltou a trabalhar e não conseguiu suprir o afeto de uma forma eficiente para o neném. Gerou nele uma crença de escassez. Então, várias situações que a gente vivencia ao longo da vida, elas vão reforçando. Aí a gente cresce mais um pouquinho, a gente vai para a escola. Aí a gente começa a ouvir dos colegas. A gente começa a acompanhar o comportamento dos colegas. Aí frequenta a casa do colega. Aí a gente fica adulto, vai trabalhar. Aí o que acontece quando a gente vai trabalhar? A gente repete o padrão que aprendemos dos nossos pais. A gente tem os estímulos de TV. TV é um tipo de estímulo que não divulga prosperidade. Observem. Desgraça. Quando que um jornal, um telejornal, agora com essa força, né, que a internet a cada ano que passa ganha mais, a TV está perdendo, mas a gente tem que saber que nossa base foi construída assistindo novela, Jornal Nacional, e lá não fala que um garoto de 20 anos ficou milionário através de tráfego pago, por exemplo. Nem hoje em dia não fala. Naquela época, menos ainda. Naquela época, as notícias que existiam, e até hoje ainda eu não assisto televisão desde 2016, mas quando eu estou na casa de alguém, eu estou num restaurante que tem TV, eu fico observando. Quando eles falam sobre dinheiro, sobre riqueza, um noticiário que vai falar contra um político que roubou, contra uma fraude, uma pessoa milionária que fez uma fraude. A novela, geralmente, ela põe a pessoa rica como a vilã, e o pobre, coitado, sofredor do empregado, sofrendo e sem recursos, sem oportunidades. Então, vários gatilhos desses somados formam as nossas crenças. E as nossas crenças são a base para a gente chegar no nosso resultado. Então, de onde que vêm as crenças? Lá dos nossos primeiros anos de vida. Como que foi a sua história? Como que foi a gestação, sua mãe? Foi programada, não foi? Passou dificuldade financeira, não passou? O que ela repetia? O que seu pai repetia? Aí depois que você cresceu, como que foi? Chegou o irmãozinho, teve que dividir? Você se sentiu ameaçado? Sentiu que perdeu espaço, perdeu afeto, perdeu coisas materiais? Tudo aquilo que está aqui dentro, tudo aquilo que é o nosso sentir, é o que a gente vai atrair. Nós somos um campo eletromagnético que atrai situações por energia, frequência e vibração. Então, a gente pensa, a gente tem uma emoção,
essa emoção gera uma ação e essa ação gera um resultado. Então, se eu sou uma pessoa extremamente religiosa, e aí eu falo assim, eu acredito realmente que o rico não vai entrar no reino dos céus, e que Jesus era um pobrezinho que nasceu numa manjedoura, eu vou querer ser rica? Mas nunca. Não vou querer ser rica. E aí, gente, não é tão raso como eu estou falando. A crença, ela é tão bandida que ela fica no oculto. Então, muitas vezes a pessoa tem essa consciência, porque hoje as pessoas buscam conhecimento, as pessoas trocam conhecimento, o conhecimento está na palma da mão no celular. Mas, às vezes, a pessoa está tão encalacrada com a crença que ela sabe, no linear. Mas aí ela percebe que ela trabalha, que ela estuda, que ela faz mentoria, e ela está sempre ali num termostato financeiro. Ela alcança um padrão, de repente o carro estraga, de repente ela adoece, uma pessoa pede emprestado e não paga, ou de repente ela olha a conta bancária dela e fala, gente, mas tinha dinheiro aqui, eu não sei para onde que esse dinheiro foi. Autossabotagem. Crença de escassez te convenceu a não prosperar. Lá no profundo. E você, mesmo consciente de que não é isso que você quer, não consegue explicar por que seus resultados não melhoram. Eu atendo muitas pessoas que falam assim, Ana, eu sei do meu propósito. Eu sei que as pessoas até me falam que eu inspiro e tal, mas não vai. Queria ter mais, eu queria ter uma vida onde o dinheiro não fosse uma questão. Quando eu vou fazer a visita ao passado, tem um nó emocional ali que impede essa pessoa de avançar. Então, como que a gente faz para perceber se a gente está num caso de autossabotagem por conta das nossas crenças de escassez? Primeiro passo, facinho, é analisar o nosso diálogo interno. Toda decisão que a gente vai tomar, ela acontece aqui dentro através de um processo de tomar decisão. Como que eu me convenço a fazer tal coisa ou como que eu não me convenço a fazer tal coisa? Então, quando você fizer um raio-x da sua vida financeira, profissional, avalia. Eu já estou com resultados satisfatórios, está do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu até superei, mas faça essa análise sincera, não é baseando assim, eu nem tinha carro, hoje eu tenho um carro popular. Não, avalie o que seu coração queima, o que seu coração mais quer. Sonha sem limite. Porque tem gente que fala para mim assim, eu nunca viajei, né? Agora eu fiz uma viagem para a praia uma vez no ano, tá bom. Será que tá bom? Será que você está se contentando com pouco? E é aquilo que você acredita que vai realizar. É aquilo que você coloca foco, é que expande. O Henry Ford, ele fala assim, o criador da Ford, né? Dos carros. Se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. Muitas vezes não é que a pessoa está convencida de que realmente a vida dela está ok. É crença. É porque ela ouviu assim, tá metida, hein? Aqui em Belo Horizonte a gente fala muito esse termo. Tá metida agora, só vai no coco bambu. Nossa, tá luxenta. Aqui tem um bairro que chama Savassi, que é o bairro assim que era chique da moda na época, né? Os turistas quando chegam gostam de ir lá. Não é o mais nobre de todos, mas é o que tem os barzinhos mais legais assim. Você tá achando que você mora na Savassi? Então, se você ouvir isso de uma pessoa de autoridade para você, você não quer se indispor com aquela pessoa, de forma inconsciente, você quer ser fiel àquela crença da pessoa para você se sentir o quê? Pertencente. Nós, seres humanos, nós temos uma necessidade básica de pertencimento. Então, se a minha mãe é uma pessoa, e esse é verdade, estou falando de mim agora, minha mãe de verdade é uma pessoa muito simples, e ela fala que ela não quer ser rica. E quando eu falo que eu gosto de ser rica, que eu gosto de ir para os lugares, assim, assado, e eu quero ser mais, ela fala assim, não sei para que isso, que bobagem. E no início isso era um desafio para mim, porque eu não me sentia abençoada por ela. Quando ela falava desse jeito, eu ficava mal, eu falava, nossa, ela não aprova, como se eu estivesse fazendo algo de errado. E aí depois que eu fui me conhecendo, eu cheguei numa comunicação
primeiro de mim comigo mesma, para entender que era isso que eu queria, que não tinha nada de errado. Eu comecei a entender qual que era a minha relação com o dinheiro, com a prosperidade e a abundância, e qual era a minha relação com a escassez. Então, eu consegui identificar em mim alguns comportamentos de escassez. Esse que eu citei de fazer estoque era um. Tudo meu era fazer estoque, até estragar. Roupa, eu nem lembrava de roupa que eu tinha que comprar. Sapato. Eu tenho sapato de 6 anos atrás, novinho. Eu nem lembrava que eu tinha. Escassez. Eu fui criada por uma mãe que achava que o dinheiro não era importante, mas que gostava, né? De ter um plano. Até hoje ela gosta de ter um plano de saúde, andar de carro, de viajar. E um pai que gosta do dinheiro, que vai atrás, que ele fala, dinheiro a gente conquista, dinheiro a gente conquista. Então, por um lado, eu escutei do meu pai, dinheiro a gente conquista. E eu via ele conquistando, andando de carro, levando a gente para viajar, colocando a gente em escola particular. Mas, por outro lado, a minha mãe era escassíssima. Minha mãe era aquela que fazia as economias, que tinha dó de comprar um presente para dar para a pessoa. Que se ganhasse um presente bom, ela ia na loja olhar o preço. Alguém já fez isso? Já ganhou um presente chique, foi lá ver quanto que a pessoa pagou? E outro dia eu visitei uma amiga engenheira que ela fez isso. Ela recebeu um casal, o marido também é engenheiro, e o chefe do marido era muito rico. E aí trouxe um uísque que custava 3 mil reais. Mas por que ela sabia que o uísque custava 3 mil reais? Porque ela foi deu um Google para saber. Escassa. Escassa. Ela não se sentiu merecedora de ganhar um presente chique. Ela não viu o gesto do cara. Quantas vezes nós somos essa pessoa? Então, a crença de escassez, ela não é tão escancarada. Ela é tudo isso que nós comentamos, sim. Mas, às vezes, ela está muito, assim, no subentendido do nosso comportamento. E aí, por isso que é importante a gente sempre buscar conhecimento, buscar aulas como esta, buscar estar em grupos como o nosso, o Clube da Riqueza, porque aqueles desafios, eles cutucam o que está lá no inconsciente. Então, de repente, se você se sente constrangida de participar do encontro presencial lá no Coco Bambu com as meninas, ou se você se sente constrangida de ver a Kelly fazendo stories lá em Nova York, se pergunte, por quê? Será que eu tô com inveja dela? Por que eu tô achando isso assim tão desnecessário? Pode ser um sintoma da sua escassez, gritando. E aí é hora de ressignificar. É hora de fazer as pazes com o dinheiro, para você atrair mais disso. O dinheiro, ele não é a raiz de todo mal. O dinheiro, ele traz para a gente a segurança. Ele traz para a gente a possibilidade de realizar os nossos sonhos e das pessoas que nos cercam. E aí é legal também investigar na sua história quais são as referências de pessoas prósperas e bem-sucedidas que você vivenciou, conviveu, que você se espelhou. Porque se você também tiver lá no seu histórico, né, de registros, pessoas que têm o dinheiro, mas que são vazias. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, não sabem nem o que faz com o dinheiro, desperdiça o dinheiro. E aí pode gerar dentro da gente um sentimento de, ai, Deus me livre, pelo menos eu sou feliz. Isso é alimentar uma crença de escassez também, porque nós somos um corpo e vários membros. Eu posso ser feliz e ter o dinheiro. Quer ver uma outra crença de escassez? A mulher que se dedica muito à carreira, acreditando que se ela casar, ela vai ser impedida de ser bem-sucedida. Ou o contrário, a mulher que casa e tem filhos e tem dificuldade de adaptar uma carreira. Não estou falando que é fácil, porque quando a gente dá foco para uma área da vida, a outra área vai ficar um pouquinho capenga no início, até tudo se balancear de novo. Mas tem muita mulher que passa anos, os meninos crescem, faz faculdade, aí tem a própria profissão, e a mulher está presa naquela escassez de achar que ou cria filho ou tem profissão, e vice-versa. Ou tenho profissão ou tenho minha família.
Quantas vezes a escassez foi lá e nhoque nos nossos sonhos, gente? Agora, a boa notícia é que o nosso cérebro ele tem um recurso chamado plasticidade neural. Então, a gente pode construir novas trilhas neurais. A gente escutou, né? Não sou dono da CEMIG, vai para Savassi, vai para o Coco Bambu com a Kelly, não. Ela é metida. Mas a gente, enquanto adulto, pode calar essa voz sabotadora e focar aonde a gente quer chegar. Eu posso ser uma pessoa rica diferente de todas as que eu já conheci que não foram legais. Eu posso fazer bom uso do meu dinheiro, ajudando pessoas que são como nós e que estão lá no Nordeste sem água encanada, sem água potável. Já pensaram nisso? Eu posso abençoar uma pessoa que está passando por um tratamento médico e não tem recursos. E eu posso realizar os meus próprios sonhos. Quando a gente fortalece o ganho, quando a gente fortalece os nossos porquês, fica mais fácil enfraquecer aquela crença sabotadora. Fica mais fácil a gente entender o porquê que eu ainda não alcancei e ressignificar. O caminho é ressignificar. A gente não tem controle perante o que o outro diz, o que o outro faz, mas a gente pode ser autorresponsável perante as nossas escolhas. Então, na minha vida, o que eu escolho? Dentro da minha casa, o que eu escolho fazer? Me auto-observar. Me auto-observar e me impulsionar. Alimentar a verdade que vai me fortalecer e não a verdade que vai me definhar. Quer ver outro comportamento escasso? É deixar vasilha lascada no seu dia a dia. É usar aquela calcinha de rendinha furada, achando que tá tudo certo. É usar o copo chique só no dia da visita. Isso fortalece sua crença de escassez, tá? Porque aí você começa a achar que você não merece. Tá tudo ali interligado. O nosso olhar, ele deve ser primeiro em nós. Tudo começa em nós. A partir do momento que eu entendo que aquele padrão não funciona mais, eu começo a agir de forma intencional. Intencional, com disciplina e constância. Porque reprogramar um comportamento não é do dia para a noite. E muitas vezes sozinha você não vai conseguir. Então, o Clube da Riqueza ele é muito importante nesse sentido, porque lá é a ambiência de pessoas que querem vencer esses bloqueios. As tarefas que as meninas colocam lá faz a gente se esticar. Uma estica a outra. E o legal é a gente, quando tiver dificuldade, colocar ali no grupo. Olha, eu me senti desconfortável com isso aqui. Será que é crença? E é aí que a gente transcende. É aí que a gente se supera. E aí a gente pode viver o melhor dessa terra. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida em abundância. Não foi em escassez. O natural da vida é prosperar. Se a gente olhar a natureza, olha uma árvore, a quantidade de folhas e de flores que tem numa árvore. Olha um rio, a quantidade de peixe. Olha uma semente que começa tiquitica e cresce e multiplica. Por que só para nós a abundância não pode vir? Porque às vezes a gente não acredita, né? Porque às vezes a gente fica presa ali, ó, naquilo que a gente escutou lá atrás e continua repetindo em outros contextos. E continua, às vezes, reforçando uma incredulidade.
Como assim, Ana? Uma incredulidade? Uma incredulidade de que você é capaz. Muitas vezes a gente tem uma crença de escassez tão nível hard que você olha e fala assim, ah, não, para fulana, para Andréia, é mais fácil. Andréia teve uma família assim, assada, o cabelo dela é assim. Ah, para Tassiana que é mais fácil, olha, ela já tem cara de intelectual. Ela é mais inteligente. Eu tenho, nossa. Se comparar também é uma forma de escassez. Porque todos nós temos recursos ilimitados, gente. Quem se compara já sai perdendo. Outro sintoma. E como que a gente vira esse jogo? Além de trazer para o consciente e além de repetir a mentalidade nova que a gente quer alcançar. Você sabe? Como é que a gente quebra uma crença? Tem mais um ingrediente que é fundamental. A gente precisa querer de todo o coração. E aí vocês podem falar assim, ah, mas eu quero. Quem quer viver uma vida assim, mais ou menos, na média? Quando eu falo querer, é querer no sentido de enfrentar mesmo. Entender que esse novo padrão que você escolhe, muitas vezes vai deixar pessoas pelo caminho. E pessoas, às vezes, do seu sangue, pessoas da sua família. Será que você está disposta a enfrentar esse novo? De coração aberto, entendendo que você está sendo fiel à sua verdade? É uma pergunta bem profunda essa. Se você não quiser de todo o coração, você vai se convencer de que não é para você. De que é seu destino, né? Ah, todo mundo na minha família é assim, vê. Ninguém prosperou. Aquela família lá, é porque todo mundo já era rico, foi herdando. A gente se convence muito fácil, gente, do que não fazer. Mas a gente é capaz de se convencer do que fazer, do que eu quero. A gente precisa conhecer os nossos padrões. Qual que é o meu sistema de crenças validador, que vai me impulsionar? E existem exercícios que você pode fazer de autoobservação, anotando mesmo. Começa a anotar as frases que você mais repete sobre escassez. A partir de amanhã, pode ser até a partir de hoje, antes de dormir. Se você se pegar apagando a luz e ficando com a casa toda no escuro sem necessidade, já começa a investigar de onde que vem esse comportamento. De onde que vem esse meu comportamento de comprar sempre o baratinho para mim? Quem me ensinou? E por que que eu ainda estou presa nesse comportamento? Será que eu ainda quero ser vista por essa pessoa? E aí você precisa entender que para você avançar, essa parte da sua história precisa estar entendida. E não é fácil. É simples, mas não é fácil. Porque aí eu estou falando de coisas, de laços que são profundos, de referências, de muitas vezes você olhar e se ver no meio de um monte de desconhecidos, mas com mesmos ideais. E aí, depois que você transcende essa primeira fase, você se torna uma referência para aquelas pessoas de antes, porque elas começam a ver os seus resultados, e aí essas pessoas passam a te admirar, passam a te olhar com respeito, com curiosidade, com interesse. E aí você começa a ser agente de transformação nessas vidas também. Então, a escassez, ela é uma crença até egoísta.
Porque se você for pensar que fechada no seu mundinho, você nem contribui com a vida do outro. Porque quando um menino sai lá num bairro pobre e conquista, através do seu trabalho, do seu propósito, um padrão de vida confortável, ele é esperança para todos os outros, que às vezes achavam que isso não era possível. E aí foram para o lado errado. Quando uma mulher que tem filhos, casada, abre uma empresa, por exemplo, ela é força e esperança para uma outra, que às vezes está doida para fazer, mas ela acha que não é para ela, que ela tem que contentar com o salário mínimo mesmo, carteira assinada, que é garantido, né? Garantido até quando? Quem falou que é garantido? Se o sonho é do outro, não é seu. Sendo do outro, a qualquer momento ele pode te convidar a não estar mais dentro desse sonho. A gente vai se iludindo, né? Dessas verdades, que às vezes são verdades que te contaram, não verdades do seu coração. Não são aquilo que você veio para ser. Então, gente, o autoconhecimento, ele é vida. O autoconhecimento, ele só tem data para começar. A gente vai descobrir partes em nós até o nosso último dia. E falando de crença de escassez, ela muda de lugar. Como assim, Ana? Aquela crença que você desmascarou da conta de luz, às vezes ela vai aparecer quando você for dar um passo maior. Aí você começou, né? Desbloquear. Anotou a crença, deu uma resposta diferente para aquela crença, tá lá mais com seu racional atento, tá colocando a sua inteligência acima da sua emoção, né? Na hora de tomar as decisões. Aí a sua vida realmente começa a mudar. Aí você começa a frequentar lugares novos, conhecer pessoas novas. E aí, quando você vai dar um passo maior, agora eu moro num bairro ótimo, mas eu quero comprar uma casa, eu moro numa casa de 500 mil, mas eu quero agora comprar uma casa de 1 milhão. A escassez de novo aparecendo, com medo. Aí ela fala assim, 1 milhão? Mas 1 milhão é o dobro de 500 mil, mas de onde que esse dinheiro vai vir? E aí você começa a pensar, não, ele vai vir dessa forma, porque eu já tive provas que eu fiz desse jeito, o resultado veio em tanto tempo. E como que você vence a escassez? Da mesma forma que você vence o medo. A gente vence o medo enfrentando, mas não é enfrentando assim, fecha o olho e vai no rumo, não, tá? A gente vence a escassez com estratégia e coragem. Eu não sou a favor de ninguém fazer exercícios para poder se endividar para vencer crença de escassez, não é isso. Mas eu sou a favor de você começar a experienciar situações que te aproximam da vida que você quer, para você ir deixando essas crenças de lado. Saindo do teórico. O teórico é muito lindo, mas a ação, ela é mais forte do que o teórico. Às vezes, no linear, você sabe o que tem que ser feito, mas na hora do vamos ver, você trava. Na hora que te chamam para ir num lugar que talvez a conta dê R$ 300, você não vai. Mesmo tendo dinheiro, você tem medo de faltar. E a sua confiança em você, no seu potencial? E a parte que nós viemos da fonte inesgotável, que nos aprovou muito antes da gente nascer, que provê até para o passarinho que está voando ali, que nem raciocínio tem, vai deixar faltar? Eu tenho provas na minha vida que não. Então, por que não vai? Não vai para experimentar. Não se permite viajar, tirar férias, para desfrutar com a família. Eu atendo mulheres que às vezes me falam que estão há anos sem tirar férias. E anos, a última que eu atendi, ela já é mais senhora, ela falou, nossa, desde 90 e poucos eu não faço uma viagem para a praia, e eu amo praia. 90 e poucos, tá onde, gente? Tem quase 30 anos. Ela já tem uns 60.
E aí eu falei, mas olha, o tempo de Deus é agora, viu? Deixa eu te contar. A vida não tem replay, não, viu? Na hora que chama a nossa senha, acabou. Pensamento de escassez. Essa daqui é uma aula de escassez, sobre escassez. Não me escutando, não. Tá falando que a merda é viagem. Ai, obrigada. E aí essa mulher me fez refletir muito, porque eu falei, gente, ela já está com 60 e poucos. E a empresa, ela trabalha na empresa que é dela, ela tem um filho que a ajuda, mas é tão escassa que ela não se permite tirar férias. E eu não falo 30 dias de férias, ela poderia tirar 5. Ainda sobrava 25 dias do mês, só para ela desfrutar, né? Não precisava ser a praia mais cara do mundo, é o momento. É o desfrutar, é entender que o descanso faz parte do trabalho, que é nesse momento que as ideias criativas vêm, quando você está relaxada. E aí, vem as ideias de onde o dinheiro vai vir. Enquanto você está ali no esforço, espremendo, não vai. Até vai, mas vai na força, vai mais difícil. Às vezes o negócio fecha, o trem, sabe, o cliente não indica, dá problema. Ou às vezes seu patrão não cumpre o prometido. E aí você fica frustrada. Por que não ativar uma mentalidade de abundância em todas as áreas da vida? Desde a hora que você acordar, começar a perceber se a sua mente está identificada com escassez e abundância e começar a trocar esse chip. Começar a olhar sua relação com o dinheiro. Tem um livro muito interessante que eu leio todos os anos. Ele chama Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. E ele fala, nesse livro, que nós somos a mesma pessoa em todas as áreas da vida. Então, se você tem dó de investir numa viagem de férias para você que já trabalhou a vida toda, já está lá na terceira idade, com certeza você vai ter dó de fazer um monte de coisa aí. Você vai ser uma pessoa que está sempre ali, ó, com medo da falta, com medo da falta. Presa lá naquele programa inicial, inconsciente, do medo arcaico de morrer de fome. Por isso eu incentivo vocês a liberar. Quanto mais você acreditar e sentir que você é próspera, que você pode, quanto mais você deixar aí desses padrões de comportamento, mais prosperidade e abundância você vai trazer. A gente só atrai aquilo que está dentro de nós. Então, se eu sou uma pessoa escassa, no meu modo de pensar, no meu modo de agir com a minha família, na avaliação que eu faço, até dos prestadores de serviço que eu me conecto, tem gente que não valoriza o trabalho do outro, não. E se você é essa pessoa, saiba que você vai atrair mais disso, tá? Se você é aquela pessoa que ama uma permuta, que sempre fala assim, não sei aí, né? Mas aqui em Minas, o mineiro ele gosta muito de pôr preço no serviço dos outros. Tá caro demais. Faz por tanto. Que isso? Não, você pode fazer por tanto. Você é meu amigo. Aqui, eu fui lá na internet, vi por esse preço seu produto aqui, ó, você pode fazer por menos. Escassez. Vai atrair mais disso na sua vida. Não faça isso. Seja uma pessoa que valoriza outras pessoas. E comece por você. Comece se valorizando, porque é dessa forma que você vai enxergar as outras pessoas. E é mais disso que você vai atrair. Se você alimenta o medo, a insegurança, a incredulidade, a falta, é mais disso que você vai atrair. E se existem registros lá de trás muito impactantes, procure recursos para você limpar essas memórias de dor. Porque às vezes você sabe, mas está sempre voltando lá para aquele padrão. Ou às vezes você casou com uma pessoa que tem o padrão. Normalmente, quando a gente namora, tem relacionamentos mais estáveis, a gente busca as nossas crenças semelhantes, de forma inconsciente, né? Nossos amigos, cônjuge e família têm crenças muito semelhantes com as nossas. Então, é legal começar a trabalhar em você
para isso começar a servir de inspiração para quem te cerca. E se for amigo, é mais fácil, né? Amigo escasso é normal. Se você é escasso, você vai ter amigo escasso. Quando você começa a acessar a mentalidade de abundância, alguns comportamentos não fazem mais sentido. Então, o amigo te chama para ir naqueles barzinhos de mesa de plástico, né? Não tem nenhum lugar direito para você conversar. Você já vai agradecendo, né? Vai tendo bastante compromisso sempre que ele te pede. Se é aquele amigo que só pede, suga, 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 escasso também. Aí você vai começando a entender o que é uma mentalidade de abundância. São relações com equilíbrio de troca. Tipo ping-pong, né? Eu dou e recebo. Relações com equilíbrio de troca são uma dança. Eu contribuo com a minha experiência, com o meu conhecimento, com o meu servir, e eu recebo também. Amizade que só quer fazer seu ouvido de pinico, trazer problema. Me ajuda aqui. Na hora que tá bem, não tá nem lembrando de você, é escasso. E se você mantém esse tipo de gente na sua vida, você tá procurando atrair mais disso. Mas entenda, você não tem culpa. Muitas vezes você veio desse padrão, atraiu por ressonância. E aí, a partir do momento que você cria consciência, você pode escolher diferente. Marido, você pode incentivar com seus resultados, porque o marido já é mais complexo, você não vai ficar trocando toda hora, né? Mas normalmente você casa com o marido, se você é escasso, você vai casar com o escasso. Aí você quer dar um passo maior, ele te segura, ou vice-versa. O medo, o desespero de faltar, segura, e a família fica ali naquele, tá com cartão, devendo o outro, que é a confusão. Os meninos, uma hora tem as coisas, outra hora não tem. Então, é importante dar o primeiro passo e observar ao redor. O que faz sentido manter? O que dá para inspirar através do meu exemplo? E focar. Quanto mais resultado eu tiver, mais respeitado eu vou ser e mais esperança na vida de alguém eu vou ser. Então, vale a pena. Por mais difícil que seja, vale a pena. E pode ser suave, tá? Você não precisa da noite para o dia se tornar uma pessoa altamente arrogante porque você está buscando a prosperidade. Não, gente. A prosperidade e a abundância, que são o remédio, né? A cura da escassez, pode ser em viver uma vida de paz. Às vezes, ser abundante para uma pessoa é ter um sítio, umas galinhas. E para outra pessoa é ser milionária. Para cada um tem um sentido. Mas aqui dentro, indiferente da conta bancária, a pessoa precisa entender que o universo é próspero, que Deus vai prover, que os recursos necessários, eles aparecem, e as pessoas certas aparecem quando eu estou pronta, quando eu trabalho em mim. Que o natural é fluir, o natural não é viver na força, adoecendo, competindo. Não preciso competir, tem para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Tem possibilidades para todo mundo. E quando a gente entende que unidas nós nos fortalecemos, aí acabou. Porque o conhecimento que eu busquei está de acordo com a experiência que eu vivi, que às vezes Tassiana não precisou passar. E às vezes vai poupar ela lá na frente de sofrer uma dor. Só de olhar a minha vivência, ela vai falar, já entendi. Isso aqui eu não quero para mim, não. Ou o contrário, né? Ela vai entender que ela pode mais. Ué, se ela conseguiu, eu também posso. E se ninguém ainda conseguiu, eu posso ser a primeira. O grupo, a ambiência é muito importante. Escolher as pessoas que a gente vai sentar na mesma mesa, estar no mesmo grupo de WhatsApp trocando informações. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Então, o nosso sistema de crenças, ele foi formado lá no início, né? Mas ele vai sendo reforçado. Porque o ser humano, ele é ser de hábito. Se hoje
A gente ganha na Mega Sena, nossa, vai ser um impacto, né? Semana que vem, menos. Até o Natal a gente já está familiarizado com a riqueza. E com a pobreza também. Você já tá, vai dar umas reclamadinhas, vai ficar voltando no passado, mas não vai morrer, não. Vai adaptar. Se a gente ficar doente, a gente se adapta com tudo. Nós somos capazes de criar um novo padrão, de ressignificar a nossa história. Agora que a gente está caminhando para o final, eu quero abrir para perguntas. Quero saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês querem acrescentar alguma informação, alguma experiência. Fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui no chat. Se tem Oi, Ana. É Kelly. Oi. Então, eu estava te ouvindo falar e daí eu me toquei de uma coisa. Eu acho que eu gosto bastante do nosso grupo, do clube, justamente por isso, por conta das pessoas. Porque eu e a Kelly, é que são duas Kelly, tá, gente? Não confundam. Quer dizer, podem confundir também, né? Porque nossas mentes já estão parecidas. E que eu acho legal, eu estava compartilhando com as meninas esses dias, que eu e a Kelly somos as únicas que conhecemos todo mundo, né? Todas do grupo, porque em algum momento a gente se conectou, em algum encontro, às vezes no encontro presencial vai algumas, no outro vai outras. Então, elas não se conhecem muito entre elas. Mas o que é mais bacana é a mentalidade de cada uma. E a gente começa, e todos os encontros, a gente vê que tem muitas similaridades. Similaridades, assim, no sentido de querer crescer, de querer se desenvolver, de já estar num nível de mentalidade já, sabe, melhor. Então, eu acho que isso é muito bacana. Eu sempre falo para a Kelly que as mais privilegiadas somos nós, porque nós conseguimos ter a nossa mesa, o nosso círculo, essas pessoas. Então, é muito legal. E te ouvindo falar, eu achei sensacional, assim, porque realmente é isso mesmo, gente. A escassez, ela está dentro da gente e ela vai se manifestando em pequenas coisinhas. E eu acho que a maior dificuldade é a gente consegue trabalhar, mas é conseguir conviver com as pessoas da nossa própria casa que tem uma mentalidade diferente, que nem, por exemplo, né, meu pai mora comigo. Então, a mentalidade dele, ele ainda vem daquela cultura, porque, claro, era um outro momento. Realmente, eles passaram por dificuldades, necessidades que a gente não passou, né? Mas aí, tipo, volta e meia, e eu fico tentando corrigir ele, sabe? Para de falar isso, não fala aquilo, mas volta e meia, ele não tem dinheiro para isso. Sabe essas coisas assim? E aí a gente já entende que aquilo não faz mais sentido, porque na verdade não é questão de ter ou não ter o dinheiro. Nós vamos escolhendo as nossas prioridades, e o que eu sempre falo para as meninas é: não deixem de fazer as coisas que vocês querem por falta do dinheiro. Não deixem. Planejem para, de repente, conseguir mais para frente. Façam um planejamento mais a longo prazo. Mas toda vez que a gente fala que não consegue, que não tem dinheiro para isso, essas coisas, você vai reforçando a crença, né? Sim, é essa mensagem que você manda para o seu cérebro. Então, é mais disso que você vai ter. Eu sou a favor dessa filosofia, Kelly, de se programar para fazer com juízo, com consciência. Então, não pode tirar 30 dias de férias, mas será que no final de semana prolongado pode? Não pode ir para a praia mais cara, mas será que pode ir para uma casa de campo? Mas é a experiência, é o se permitir e é o ousar. Se hoje você consegue dar um passo de investir R$ 1.000 num curso, numa mentoria, você já vence aquele bloqueio. Então, para chegar numa casa própria, se for o seu sonho, você já está no caminho. Agora, se você já se priva de repente, fazer um investimento de um curso ou de um restaurante mais nobre, como que você vai chegar num sonho maior? Você vai sempre reforçar que não pode, que é difícil, que não é para você. E os recursos estão aí para todos nós. Não teve um bebê que veio para a Terra, esse vai ser escasso, tá? Não existiu isso. Deus não carimbou os bebês pelo bumbum e falou: esse aqui não vai dar certo, esse vai dar certo. Não tem isso. A diferença entre quem é realizado e quem não é só o método, a estratégia e o sistema de crenças. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você dá de dica, assim, para essas relações mais próximas, né? Que nem, por exemplo, eu com o meu pai.
essas frases que ele vem para não me deixar contaminar, porque em alguns momentos, a hora que eu vejo, eu tô igual a ele, né? Quando a gente mora junto, o exercício da autoavaliação, ele precisa ser mais constante. Porque você acaba, em determinado momento, se pegando, falando aquilo, ainda mais pai e mãe, né? A gente aprendeu lá de pequeno com eles. Aí você está na idade adulta com o reforço daquela mentalidade, vai ser mais difícil. Mas o que eu falo é, em primeiro lugar, amar o seu pai do jeito que ele é. Sem tentar ajudar. Você tem uma intenção positiva de falar para ele, não fala isso. Mas ele não vai mudar. Porque ele não teve o acesso e ele não buscou o que você buscou. De mudar a sua mentalidade. E aquilo ali é a verdade dele. Então, quando a gente ama uma pessoa, a gente ama do jeito que ela é. Mesmo com as crenças. E aí não deixar isso entrar para o seu coração. Entender que seu pai é seu pai, com as escolhas dele. Amo, honro, me deu a vida. Mas eu escolho diferente. Para que isso não te bloqueie. Porque se ficar muito misturado, acaba que de forma inconsciente você pode se sabotar. Em honra ao seu pai, em lealdade sistêmica a ele, você começa a... Que nem eu falei da minha mãe, quando a minha mãe falava assim, não, para quê? Ai, que bobagem ser rica. E ela ainda tinha um agravante, até hoje ela tem. Eu gosto de trabalhar, estudar, e ela não. Ela parou de trabalhar quando ela casou. Ela empreendeu, tal, foi bem-sucedida, comprou casa, hoje ela vive de renda da casa que ela aluga, né, da época. Mas hoje, se eu trabalhar, por exemplo, segunda-feira, ela me ligou 2 horas da tarde. Achei que você estava folgada. Eu queria bater papo. Falei, mãe, como assim? Segunda-feira é o dia de trabalhar. Então, porque eu empreendo, ela acha que eu vou trabalhar só de vez em quando, umas 2 vezes por semana, tá bom. Mas é a crença dela. Então, isso me irritava, porque no início eu falava assim, gente, minha mãe é muito sem noção. Também meu pai sustenta, também ela já tem renda, nananã, nananã. Aí depois que eu entendi, que eu ressignifiquei isso dentro de mim, eu falo, não, a escolha dela foi essa. Mas eu sou feliz trabalhando e tá tudo bem. Então eu vou falando isso pra ela, eu falo, mãe, eu sou super feliz trabalhando, eu amo, eu me realizo. Aí ela, então tá bom. Aí ela entende, mas é o cuidado de mãe, ela tem uma intenção positiva, que nem o seu pai. Ele tem uma intenção positiva, porque lá no arquivo inconsciente dele já faltou, então ele não quer que falte para a filha dele. Então, ele tenta te poupar. Mas como você já tem um conhecimento, você pode agradecer e seguir. Seguir a sua vida, de acordo com as suas crenças, respeitando as escolhas dele. Fez sentido? Sim, beleza. Muito obrigada, Ana. De nada. Gostei da crença da sua mãe. Acho que trabalhar 2 vezes por semana seria bom para mim. Mas eu sou produtiva, se eu não estiver trabalhando, eu quero estudar, se eu não estiver estudando, eu quero passear, tomar um café com a amiga, eu gosto de fazer meu dia render, sabe assim? Às vezes eu não estou trabalhando full time, mas eu tô em atividade. Por exemplo, estou aqui dando aula, eu não vou dormir. Eu gosto de ser assim, eu gosto de ler, para ela teria que ficar à toa, porque ela gosta de ficar à toa em televisão, ou batendo papo, aí ela ainda fala mal dos outros, né? E eu vejo que essa necessidade é dela. Então, assim, quando eu tentava mudar com a minha verdade, a gente atritava muito. Quanto mais eu fui me conhecendo, mais eu fui me desidentificando dela. E aí, hoje, quando eu sei que ela precisa desabafar, que ela quer fazer a fofoca, eu fico assim, em transe. E aí, às vezes, eu tô lá na casa dela, ela tá... E eu tô lá calada. Eu tô viajando em outra coisa. E aí ela desabafa e ela volta e fala, mas também é muito ruim, não posso nem fofocar com você. Tá, agora ela já entendeu que comigo não vai render. Ela fala, vou esperar seu irmão ligar. Que o meu irmão já escuta, já rende. E tá tudo bem. Não querer mudar o outro. Certinho? Mais alguém, meninas? Bom, se ninguém vai fazer pergunta, eu quero só fazer uma colocação. Que esses dias eu me dei conta, né? E tem a ver com as coisas, dos vários exemplos que você deu ali, né? Escassez não é só na questão de dinheiro, né? Tem vários comportamentos, né? Que mostram a escassez. E, né, eu, como utilizo muito o Instagram, né? Muitas daqui também, a Pamela ali, né? A Tassi está começando, né, Tassi?
Então, assim, por exemplo, você está lá no teu Instagram, né? Você tem uma rede social ali que você está ali para se relacionar com as pessoas e tal, e você não posta nada. Você é tão escasso que você não tem nada lá de bom para compartilhar com as pessoas. Eu acho que às vezes não é nem questão de você doar dinheiro, só o fato de você doar seu tempo ali, compartilhar tudo que você aprende, não tudo, mas uma parte, isso já te traz uma abundância por si, né? Você tá lá no teu Instagram fazendo coisa, só vendo coisa do outro e tal. E você, o que você tá, né? Que comportamento escasso é ele esse que tanta coisa que você sabe, que você aprende, né? Porque todos nós temos coisas a ensinar para os outros, né? As experiências e tudo mais. Como você falou lá, uma mulher que de repente abre uma empresa e tudo mais, só o fato dela ser o exemplo, né? Ela já vai ser ajudar uma outra pessoa. Então, eu acho que ser abundante também é isso, é a gente compartilhar mais as coisas com as pessoas, né? Sei lá, faz qualquer story, faz qualquer vídeo, qualquer coisa que você sabe, entendeu? Mas isso já vai trazendo uma fluidez para a sua vida, uma abundância, entendeu? Eu acho que esse ponto também é importante a gente entender, que não é escassez, não é só dinheiro, né? Não é só... Sim, são comportamentos. Desse comportamento, e aí você repete esse comportamento, porque como você faz uma coisa, você faz outra coisa. Se você está ali, você não, né, não abunda, não transborda nada, aí quando você tiver dinheiro, também vai ser pouco, você também não vai querer, né, dividir, enfim, daí o comportamento vai se repetindo, né, em todas as áreas da sua vida. Exato. O dinheiro, ele só potencializa quem nós somos. Então, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Se você já é uma pessoa que ajuda ali dentro do seu condomínio, quando você ficar milionária, você vai ajudar milhões de pessoas na internet, ou nos seus eventos presenciais, ou nas suas obras de caridade, não sei, cada um vai pelo caminho que acha que faz sentido para ele. Mas sim, e a lei do retorno é isso, né? É isso, Kelly. É quanto mais eu ofereço para o universo, mais me retorna. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, se eu entendo que eu vou querer que a prosperidade ela circule entre todos, e isso pode ser não enxergando um colega de profissão como concorrente, isso pode ser valorizando uma mão de obra que vem para agregar na minha equipe ou que vem para limpar a minha casa. Quantas alunas eu tenho que têm dó de pagar uma faxineira, então elas mesmas se matam. Ontem eu atendi uma consultoria corporativa, a mulher tem 12 empresas. E ela foi segunda de manhã o horário dela. E ela falou, estou muito cansada, porque ontem eu fui dar faxina na minha casa. Eu falei, oi? Eu mudei de casa. Eu falei, uma faxineira é uns R$200. Você já fez a conta aqui? Quanto que é o seu descanso? Ela estava toda travada. Aí ela me olhou com essa cara que você está me olhando aí. Falei, vamos fazer a conta aqui, ó, pra você desapegar dessa escassez. Escassíssima. Primeira reunião que eu fiz com ela, tinha 12 celulares, assim, ó, tum, tum, ela foi enfileirando eles assim na mesa. Cada celular de costas tinha uma etiqueta com o nome das empresas dela. Ela já teve postos de gasolina, mas é escassa, escassa. Mas por quê? Porque lá atrás faltou ela estar presa nessa memória inconsciente. Nós estamos liberando. Semana após semana, com exercícios, com um acompanhamento bem direcionado e intencional, porque ela está ensinando isso para os filhos dela. Aí, reclama que a equipe dela não rende. Ana Flávia, o meu sushi man, ela tem bistrô, ela tem tanto de trem, buffet, meu sushi man me deu um prejuízo de R$7 mil de salmão, jogou fora, porque armazenou, como que o sushi man não sabe armazenar um salmão? Eu falei, uai, você não está plantando escassez? Tá colhendo aí, jogou fora. Aí ela, a gente colhe o que a gente planta. Plantou limão, colhe limão. E aí ela fazia de forma inconsciente. Porque pensa, uma mulher riquíssima, que há pouco tempo ela ia 3 vezes por semana fazer unha no salão. Eu falei, não tinha nem cutícula aí, né? Ela não tinha. 3 vezes por semana no salão, gente, me ajuda aí. Escassa. E a mão de obra, que é o principal para a empresa dela crescer, para ela ter paz, para ela desfrutar, né, os frutos que ela está colhendo, ela tinha dó. Eu vou contratar essa amiga aqui da igreja que está precisando, paga baratinho. Não é isso. Vai ter mais disso. Então, quantas vezes a gente é essa mulher? Que a gente vai lá e tem dó. Ao invés de pensar assim, essa faxineira vai ser abençoada com a minha diária. Não, eu mesma limpo, imagina, limpo. Morro.
Fico dura no outro dia lá no meu computador, no meu trabalho, mas não solto. Eu era a pessoa que comprava tudo mais barato possível. E às vezes ainda faço isso, mas agora já mudei bastante. Mas eu era a pessoa que comprava tudo mais barato possível. Aquela roupa lá de R$ 10, nada contra, né, gente? Tem gente que não tem condição, só compra aquela. Mas aquelas roupas que você lava uma vez, depois não tem que jogar fora, né? Aquela biju de 5, que não pode nem suar. o mais barato possível. E não era nem por condição, viu? Era aqui, ó. Era que era. Eu quando eu toda a vida ganhei bem. Desde o meu primeiro emprego, eu era telemarketing, eu ganhava o dobro, era 2 salários mínimos. Na época, todo mundo ganhava 1 salário mínimo. Em 2000, muitos anos atrás. E eu ia na feira, gente, não tem base, numa cidade da região metropolitana, para comprar. Eu pegava o carro, estacionar para comprar na feira, porque eu tinha dó de comprar no shopping. Porque eu escutei muito, o meu pai era assim, ele era de tocar, e ele falava assim, esse mês, ele é representante comercial, até hoje, já aposentou, tem as fontes de renda dele, mas ele ainda trabalha. Então, a vida inteira eu escutava dele, as vendas estão péssimas, ai, nossa, as vendas... E daqui a pouco ele estava com um carro novo, daqui a pouco ele estava com um sapato caro. Então, eu via que ele realizava, mas aqui dentro eu fiquei escassa. Eu tinha muito medo da falta. E aí eu conquistei meu primeiro carro com 21 anos, tirei carteira, fui morar sozinha num bairro bom, papapá. Aí veio a pandemia. Aí fui executiva de banco, né? Fui executiva de uma multinacional. Antes de empreender, foi o meu último emprego. Fui executiva da HP, que é um produto de alto valor, antes de ser do banco. Aí, em 2020, veio a pandemia. A pandemia descobriu um tanto de coisa, né? Estava dentro da gente ali nas fugas emocionais. Essa escassez veio gritando na pandemia. Porque aí, na pandemia, eu trabalhava com turismo internacional. Eu era executiva de uma multinacional de câmbio, atendia as agências de turismo visitando, atendia também corretora de investimento, mas aí fechou as fronteiras, não tinha previsão de ninguém viajar para fora, me mandaram embora. Aí eu falei, vou comprar uma franquia de agência de turismo ainda, no débito, comprei, sem experiência nenhuma. Quando eu comecei a empreender, o desespero tomava conta do meu ser. E eu tinha uma reserva financeira. E eu ficava me imaginando sem nada. Eu falava, meu Deus, vai faltar comida dentro da minha casa. Porque na minha mente ser elitista, a gente vende a hora já vislumbrando o salário, né? De repente, na pandemia, o empreendedorismo é o contrário, você investe para depois você ter o retorno. E às vezes você investe e nem tem o retorno. O que me curou da escassez foi o empreendedorismo. Que aí, nesse ano, eu comprei essa primeira franquia, escrevi um livro em coautoria, comprei meu apartamento num bairro aqui de Belo Horizonte, que é um dos metros quadrados mais valorizados da região da Pampulha, que é uma região turística. Era meu sonho morar aqui desde a minha infância. E hoje eu tenho outra empresa, tenho outra franquia. Me curei, mas quando eu fui comprar outra franquia, a escassez veio. Mas você vai mesmo? Mesmo fazendo uma análise de mercado, sabendo, né, o potencial de crescimento, veio a voz, mas veio fraca. Então, eu já falei, né? Em tanto tempo eu vou monetizar esse investimento, né? Já retornou o investimento. Mas ela não acaba. Isso que eu tô querendo dizer para vocês. A gente vai domando ela. Ela aparece em outros contextos, você identifica e não permite que ela te bloqueie. Esse é o segredo. Certinho, meninas? Meninas, mais alguma dúvida? Alguém? A Paula lhe escreveu só agradecer a oportunidade dessa conversa enriquecedora. Obrigada, Paula. Obrigada, meninas, todos vocês que estavam aí com a gente. Obrigada, gente. Obrigada pelo seu tempo, por compartilhar. Eu acho que foi muito maravilhoso e é muito bom quando a gente tem essas oportunidades de receber pessoas, às vezes pessoas de fora, né, de outras culturas, de outros olhares, porque aqui a maioria de nós somos aqui do sul, do Paraná, então às vezes a gente fica muito no nosso mundinho. De repente, quando você vê outras pessoas de fora e vê que é um problema mundial, né, vamos dizer assim, problema mundial, mas a gente tem como se ajudar, né? E acho que isso é o principal. Você também faz mentoria, né, Ana, para as meninas aí? Quem quiser, como que é? Quer deixar teu contato?
Faço. Vocês podem me chamar lá no Instagram, ou no nosso grupo, né, no privado. A minha mentoria ela é voltada para desbloquear os traumas dos primeiros anos de vida, e com a terapia de ressignificação, que é baseada na psicogenealogia, que originou as constelações familiares. Então, a gente dá honra a quem é de honra, a gente desidentifica a pessoa do trauma e potencializa os resultados em todas as áreas da vida. Então, te mostro como que eu vou chegar lá naquele emprego dos sonhos, lá naquele faturamento que eu desejo, lá naquela vida próspera que traz paz aqui dentro, sair do esforço e ir para a estratégia. Essa é a proposta da mentoria. E aqui, Kelly, só um detalhe, você está falando de cultura, né? É muito importante também a gente conhecer a nossa cultura. Minas passou pelo ciclo do ouro, né? Minas, historicamente, a gente é conhecido como um povo desconfiado. Mineiro é tudo desconfiado. Mineiro come pelas beiradas. O que quer dizer isso? Que a gente não abre as portas de casa para vocês. Então, para os de fora, né? Existem mesas nos museus daqui que tem uma gaveta embaixo, que era o quê? O mineiro estava almoçando, bateu a campainha, esconde o prato, atende a pessoa e volta. Por quê? Porque Minas isso é sério. Que a gente, por a gente fazer parte do ciclo do ouro, foi um estado muito roubado, até hoje é. Então, a gente carrega também um pouco dessa crença. Então, é legal você estudar a sua história local, além da sua história familiar, para entender o quanto de crença tem aí, o quanto você consegue ressignificar. Eu fiz um evento presencial há pouco tempo, e na minha palestra eu falei isso para as mulheres, era um evento para empreendedoras. Então, uma das coisas que eu falei, olha, a empresária mineira já nasce na terra do ciclo do ouro, da força das cachoeiras. Então, e a mulher tem o poder de gerar uma vida. Então, vocês são capazes, sim. Elas amaram colocar a fotinha do ouro, né? Minério de ferro, o trem da Vale passando. Então, é importante a gente ressignificar, porque se for olhar lá atrás, não era para a gente acreditar que a gente era capaz aqui, né? Mas eu posso escrever uma nova história. Então é isso. Deixar ficar aqui até meia-noite. Meninas, muito obrigada, viu, pela oportunidade. O que precisarem de mim, eu estou à disposição, sempre aí para contribuir, para somar com vocês. Eu amo a metodologia de vocês. Eu sigo vocês no Instagram, nem sempre eu estou muito ativa lá no grupo, porque é muita coisa para fazer, mas eu estou sempre lá de olho, falando, olha, gostei. Nosso objetivo é criar uma nação de mulheres livres e prósperas, né? E vão conseguir. Né, já começamos, né? Isso aí. Não, é isso, quero agradecer, né? Quero só colocar uma coisinha que eu me lembrei agora para finalizar, assim, né? Ela sempre tem uma coisa. Não só a natureza é próspera, a gente é tão próspero, gente. Eu estava conversando não sei que, sábado com umas amigas, a questão da mulher, né? Ovular todo mês. Então, gente, a gente é tão próspero que todo mês a gente tem um óvulo, todo mês, a vida inteira, gente. A vida inteira. Para você ir lá escolher quando que você quer fazer teu filho. Assim como o homem também tem espermatozoide, né? Andar com o pé, entendeu? Né? Porque se Deus não quisesse que a gente fosse assim próspero, multiplicador, ele ia dar, ó, você tem 5 óvulos, pode ter 5 filhos, entendeu? Mas não, tá lá à disposição para quando a gente quiser, para provar como que nós somos tão prósperos, tão abundantes quanto a natureza é, né? Verdade. E é isso, só a gente Ana. Acessar. Exatamente. Ana, muito obrigada, foi maravilhoso, tá? Obrigada. As meninas também gostaram, teve vários comentários ali. E, enfim, gente, qualquer coisa vocês chamam a Ana. Vamos fazer uma foto para a gente marcar o Instagram, chamar as pessoas, marcar Sim. Eu tô sem meu celular aqui, vocês fazem e depois postam. Aí, meninas maravilhosas. Então é isso, gente. Muito obrigada, Ana. Foi realmente maravilhoso, muito edificante para todas nós, tá bom? Estamos juntas. Qualquer coisa, vocês chamam a Ana lá no Instagram, no Instagram e no grupo. E no nosso grupo. Gente. Depois eu mando, a gente vai colocar lá no canal do YouTube lá do clube, tá? Daí depois quem perdeu, às vezes quer assistir de novo, vai estar lá disponível. Tá joia. Tá bom? Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.